João capítulo 12, versículo 32, eu queria convidá-lo a ler juntamente conosco, todos juntos. Podemos ler no telão, ou você pode ler na sua Bíblia, na sua versão. Diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Vamos dizer mais uma vez: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmos. Vamos orar mais uma vez. Pai, te damos graças, Senhor, porque Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. Quando Ele foi levantado, Ele atraiu todos a Ele mesmo. E nessa noite, mais uma vez, nós queremos ser atraídos para Jesus, atraídos para Ele. Espírito Santo, ministra-nos nessa noite o coração de cada um do Teu povo aqui presente, Senhor. Que esse ambiente, mais uma vez, seja inundado com uma perspectiva, uma percepção espiritual abundante. Que o Senhor repreende agora toda influência maligna, todo espírito contrário, seja manietado agora, em nome de Jesus, toda distração, dispersão, que o Senhor repreenda agora, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito fale ao nosso coração nessa noite, para a glória e a honra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos dizem? Amém. Glória a Deus. Deixa eu botar o cronômetro aqui para não passar da hora. Meus queridos, é muito comum que todos os anos, ao final do ano, todos se perguntem, né, como é que eu faço para entrar bem o ano novo? Todos fazem essa pergunta, né? Como será? O que eu devo fazer para que o meu ano novo seja uma bênção, meu ano novo seja bom, seja melhor? Muitos vão fazer, ou já estão fazendo, no último dia do ano, fazem tanta coisa, na esperança de que isso possa trazer um ano novo melhor. Como eu falei no nosso vídeo dessa semana passada, alguns vão se vestir de branco, muita gente vai se vestir de branco porque acha que isso vai dar sorte. Outros vão se vestir de vermelho, de outra cor, vão para as praias, do mundo inteiro. As pessoas vão nas praias, especialmente no Brasil, e algumas delas vão dar saltos de costas em 7 ondas, tentando atrair alguma coisa boa. São tantas mandingas, são tantas simpatias que as pessoas fazem na esperança de que isso possa, de alguma maneira, ajudá-las a ter um ano novo abençoado. Eu creio que você está aqui hoje, você também deseja ter um ano abençoado, sim ou não? Quantos aqui desejam? Eu creio, eu também quero. E eu creio que se você crê e você quer, você pode ter um ano abençoado. Quem recebe, diga glória a Deus. Porque eu ter um ano abençoado não depende de mim, não depende do que eu possa fazer por mim mesmo, embora eu tenha a minha parte, mas principalmente um ano novo abençoado significa que Deus está no controle, Deus está na minha frente, Deus prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E eu creio, irmãos, que mais do que olhar para alguma dessas coisas que a gente vê ao nosso redor, de olhar para alguma simpatia, para alguma atitude algumas atitudes são necessárias para que a gente possa vencer também. Entretanto, eu creio, eu desejo compartilhar com você a necessidade que você olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai ter esperança. Se você olhar ao seu redor, você pode se desencorajar. Se você olhar ao seu redor, você pode ver muito desemprego, você pode ver muita violência, você pode ver muitas pessoas sem esperança, sem saber mais o que fazer, mas você tem uma esperança bendita que se chama Jesus Cristo. E Ele mesmo diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É bem possível que Jesus esteja fazendo uma referência aqui, quando ele falou
esse versículo, que ele esteja fazendo uma referência a um fato ocorrido na época do povo de Israel no deserto. Depois que eles foram tirados, saíram da terra do Egito, eles estavam a caminho da terra prometida, andando pelo deserto, mas as murmurações eram constantes. Eles reclamavam, eles xingavam, chegaram a dizer que era melhor ter ficado no Egito do que ter saído de lá. No início do seu ministério, Jesus faz uma referência a esse levantar. No João capítulo 3, versículo 14, ele diz: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Embora Deus tivesse providenciado água, alimento, Deus tivesse providenciado uma nuvem que cobria aquele povo, quase aproximadamente 2 milhões de pessoas. Era uma nuvem gigante que protegia do sol escaldante do deserto, protegendo do calor. E à noite, a Bíblia diz que havia uma nuvem de fogo que aquecia o ambiente, porque assim como as temperaturas sobem muito no deserto, à noite elas caem muito. Então isso protegia do frio. Mas ainda assim, uma hora, aquele povo chamou o maná, que era a comida que caía todo dia, para eles pegarem sem plantar nem colher, só ir lá buscar. Eles chegaram a chamar aquele maná de pão vivo. Por causa dessa rebelião, por causa dessa murmuração, diz a Bíblia que serpentes venenosas foram enviadas ao acampamento e começaram a morder o povo e muitos morreram. O povo, então, desesperado agora, por causa das picadas das serpentes, corre para Moisés e pede a ele perdão, pede para ele interceder a Deus por eles, e Deus então manda Moisés levantar ou fazer uma serpente no deserto. Números capítulo 21, versículo 9, diz que Moisés fez uma serpente abrasadora, uma serpente de bronze, e a colocou sobre uma haste, e colocou-a lá no monte, de modo que cada pessoa que olhasse para aquela serpente de bronze, depois que fosse picado, era curado, era sarado, desde que olhasse para aquela serpente de bronze. É claro que a simples imagem de uma serpente de bronze não curava ninguém. Não era isso que curava. Não tinha poder de salvar alguém. Era apenas o símbolo da impotência do ser humano em curar-se a si mesmo. Entretanto, para ser curado, era preciso ter fé na palavra que Moisés havia dito: se você for picado por uma serpente e olhar na direção daquela serpente que está lá no alto do monte, você será curado. Olhar para a serpente, portanto, significava vida, significava viver. Não olhar para a serpente era sinônimo também de morrer. Não olhar para a serpente significava morte. Nesse ano de 2018, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos do Senhor. Se você olhar para Jesus, é claro, falei aqui que vamos ter desafios, vamos ter lutas, vamos ter aflições, tribulações, vamos ter muita coisa, nós vamos guerrear, nós vamos lutar, mas sabe de uma coisa? Se você olhar para Jesus, nada disso vai sucumbir você, nada dessas coisas vai derrotar você, você vai ser vitorioso sobre todas essas coisas. Se você continuar olhando para Jesus, quem crê recebe, diga amém. Amém. Mas essa palavra levantado também tem 2 significados. João diz que Jesus usou essa palavra quando eu for levantado da terra, afirmando ou indicando que tipo de morte haveria de sofrer, ou seja, morte de cruz, uma morte onde o condenado era pregado na cruz, no chão, e depois ele era levantado e deixado em pé. Era um levantar, mas essa palavra também tem um outro significado. A palavra levantado também podia se referir ao momento da entronização de um imperador, quando ele era levantado, falavam dele como sendo levantado,
Uma palavra que tem a ver com esse erguimento, exaltação para a coroa de um monarca. Assim também tem esses dois significados a respeito de Jesus. Primeiro, ele haveria de ser levantado na cruz, como ele de fato foi. E o segundo, ele não somente foi pregado numa cruz, ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou e está vivo, assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, fala de humilhação, mas fala também de exaltação. Jesus foi exaltado, ele triunfou sobre todos os inimigos. Como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, ele diz que ele despojou, ele humilhou, ele tirou todo o poder e toda a autoridade desses principados e potestades, quando expôs eles publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz fala não só de humilhação, de vergonha, de dor, mas fala de exaltação, fala de ressurreição, fala de glória, fala de vitória. A cruz de Jesus continua falando a mesma coisa para nós hoje. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma carreira proposta para mim e para você nesse novo ano, querido. Uma carreira proposta. Corramos com perseverança. Você sabe qual é o problema de muita gente? Falta-lhes perseverança. Se desencorajam no primeiro probleminha, se desencoraja. Na primeira pessoa que não olha para ela com um olhar muito agradável, ela se desencoraja. Primeira situação, primeira luta, primeiro embate, primeira decepção. Não é para mim, acho que Deus não tem esse negócio para mim. Queridos, ninguém vai chegar ao céu sem perseverança. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você quer vencer em 2018? Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. E diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da humilhação, e está assentado à destra do trono de Deus. Quem vai dar glória a Deus por isso? Esse é o poder da cruz, esse é o poder de atração da cruz. A cruz nos atrai para Ele, a cruz nos revela quem somos, mas a cruz inaugurou o caminho para o céu. A cruz agora, através de Cristo, atrai todos os homens, através do seu sacrifício, mas também através da sua glória e da sua ressurreição. Se Jesus era mesmo o que Ele dizia ser, ou Ele era mesmo aquilo que Ele dizia ser, ou Ele era um mentiroso muito arrogante. Porque ao mesmo tempo que Jesus tinha duas naturezas, você sabe disso? Jesus era 100% homem, 100% Deus. E não eram duas pessoas, era uma pessoa só, com duas naturezas diferentes. Ele era plenamente homem e ele era plenamente Deus. Como homem, com uma natureza humana, ele tinha fome, ele tinha sede, ele se cansava, ele precisava dormir, ele foi tentado. Mas como Deus, ele podia dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, que se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Como Deus, ele podia dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Como Deus, ele podia dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E ele provou isso quando ele ressuscitou. É assim, amados, que nós vamos viver 2018. É assim que nós vamos vencer em 2018, olhando para Jesus, comendo de Jesus, bebendo de Jesus.
quando da última praga na terra do Egito, a morte dos primogênitos, a instrução do Senhor foi que cada família deveria sacrificar um cordeiro, tomar do seu sangue e pintar as portas, os umbrais das suas portas como sinal. E não somente isso, ao crepúsculo, eles deveriam também, depois de colocar o sangue nas portas, eles deveriam cozer o cordeiro e comer o cordeiro. Ou seja, por fora havia uma marca, a marca do sangue de Jesus. Todos que nasceram de novo e entregaram sua vida a Jesus e receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem uma marca do sangue. Todo capiroto sabe dessa marca e conhece. Você tem a marca? Então ele não pode tocar você. Só se você abrir brecha, meu irmão. Só se você ignorar os seus astutos ardis. Senão, ele não pode tocar em você. Porque ele tem que respeitar a marca do sangue do Cordeiro. Mas não somente essa marca exterior, é também uma marca interior. Por quê? Porque não somente naquela noite eles deveriam não só marcar o sangue, mas deveriam comer o cordeiro, e aquilo entrava dentro deles. Da mesma maneira que hoje nós temos uma marca espiritual do sangue de Jesus, nós também temos o Espírito Santo que habita em nós, vive em nós, e a partir desse Espírito nós podemos ser mais do que vencedores. É por causa dele que nós podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é porque você é forte, não é porque você é bom, não é porque você consegue, não é porque você vai se esforçar. É inútil se esforçar sozinho, não funciona. Mas deixa que o Espírito Santo que habita em você, use você, trabalhe em você, faça a partir de você. Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, em nome de Jesus. Porque o Cristo perfeito e o Cristo de glória se expressa através de mim e de você. As pessoas nesse ano 2018 precisam ver o Cristo que está em você, o Cristo que está dentro de você, que habita em você. E eu gostaria de deixar um texto para você. Eu escolhi esse texto como um texto áureo, um texto para o ano todo de 2018. Todos os anos eu gosto de ter um texto que nos ajude a pensar, a meditar e nos dar uma direção. E eu gostaria de deixar esse texto com você. Romanos capítulo 12, versículo 11, que diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos ler juntos esse texto? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Você sabe o que isso fala? Isso fala para nós de entusiasmo. Você pode ouvir toda essa mensagem até agora. Você ouviu de Jesus, você ouviu do que Ele fez, você ouviu do que Ele faz, você viu o que Ele é capaz, você viu o que Ele conquistou na cruz, você viu o que Ele quer que você faça, mas se você não tomar uma atitude, você vai ficar assistindo as coisas acontecerem diante dos seus olhos. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos atores de uma história que Ele está construindo na terra. Quem quer fazer parte dessa história, levanta a mão para o céu e deixa o anjo tirar uma foto sua, em nome de Jesus. Isso fala de entusiasmo, irmãos. Ser fervoroso de espírito. Fala de fervor, fala de ferver. Já viu água fervendo? As moléculas estão empolvorosas ali dentro, enquanto são aquecidas. Ser fervoroso de espírito, é claro que não significa necessariamente ser barulhento, embora isso seja muito comum. Entretanto, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer ter um ano novo abençoado, próspero, de vitória, você precisa ser entusiasmado. Sabe por quê? Pouco entusiasmo custa muito caro. Diga comigo: pouco entusiasmo
custa muito caro. Baixo entusiasmo me custa muitas vitórias. Você sabe por que provavelmente você não teve muitas vitórias nesse ano 2017? Pelo seu pouco entusiasmo. Você não se entusiasma, você não é fervoroso com coisa alguma. Você fala de um projeto, você vê, não sei. Vamos fazer isso, não vai dar certo. Não sei que lá, o governo não está com nada. Não sei que lá, não sei que lá. Fica sempre encontrando alguém para colocar a culpa da sua preguiça. Vencedores fazem aquilo que os perdedores não têm coragem de fazer. Quem são vencedores aqui? Então você precisa, nesse ano de 2018, decidir fazer aquilo que perdedores não fazem. Trabalham, acreditam, são perseverantes, são entusiasmados. Pelo que você se entusiasma, meu irmão? Ou você só consegue se entusiasmar em enrolar a barra das mídias sociais, bisbilhotando a vida dos outros? Vai construir tua vida, vai construir teu ministério. Para de estar pendurado em rede social e vai construir a tua rede social. Almas, nesse ano de 2018. Esse ano, irmãos, é um ano de colheita abundante. Mas os campos estão brancos para a ceifa. Mas se não forem colhidos, eles apodrecerão lá no campo. Quem vai colher? Você, eu, nós. Mas para isso preciso de entusiasmo, porque um pouco entusiasmo custa muito caro. Diga para o seu vizinho agora, pouco entusiasmo custa muito caro. Você quer ver um exemplo de quem se entusiasma pela coisa certa? Porque também não adianta se entusiasmar pelas coisas erradas. O diabo vai fazer de tudo que você se entusiasme pelas coisas erradas. Ele oferece muita opção. Você quer ver um exemplo? Jacó e Esaú. Lembra dos dois irmãos? Quem era Esaú? Cara altamente entusiasmado, motivado para ser um caçador. Ele gostava do campo, ele gostava dos animais, ele gostava de caçar. Ele gostava de sair e montar as estratégias de caçar, de trazer o animal e trazer a caça. E ele era entusiasmado em fazer um prato saboroso. Era essa a sua motivação, ele era entusiasmado com isso. Nada demais, ou seja, legal, né? A gente ser entusiasmado com um hobby ocupa a gente, distrai, né? Isso é bom. Jacó, por outro lado, era um cara mais pacato. Ele era mais de casa, de meditar. Mas um dia, a mãe dele chamou Jacó e disse: filho, vem cá. Tem uma bênção aí que você precisa ir em busca dela. Já posso ver os olhos de Jacó brilhando. O quê? Uma bênção? Irmão, escuta, aí, olha para mim agora. Você é capaz de farejar onde é que tem bênção? Porque tem gente, irmãos, parece que tem um radar só para ir para coisa sem futuro. Tem um radar só para coisa ruim. Tem gente que tem um radar, meu irmão, Lucena preciosa. Onde tem troço, ele vai atrás. É uma atração fatal. É aquela moça bonita de Deus, uma mulher abençoada, moça bem criada. Mas só se encosta em sem futuro. Só se encosta em gente que está, precisando passar ainda pelo vale da sombra da morte, para ter uma experiência mais forte com Deus. Não é verdade? Gente que não consegue, irmãos, discernir onde é que está a bênção. Onde é que está a bênção? Eu vou lá buscar a minha bênção. Isso é uma característica de sabedoria, irmãos, é saber onde é que está a bênção. Jovens,
saibam que seus pais têm uma bênção para te dar. Vá buscar essa bênção. Vá buscar essa bênção. Deus tem uma bênção para te dar. Vai buscar essa bênção. A palavra de Deus tem 8.000 bênçãos para você, 8.000 promessas. Vai buscar essa bênção. Vai buscar, vai ler, vai meditar. Onde é que está? Jesus me mostra, Espírito Santo me ajuda. Tira as escamas dos meus olhos. Eu quero tomar posse dessa bênção. Jacó ficou entusiasmado. O quê? A bênção do seu pai. Eu vi seu pai chamando Esaú, dizendo: vai no campo, traz uma caça, prepara um daqueles pratos. Você é um gourmet. Como é que chama? Você é um masterchef. Você é o cara fera. Você sabe fazer comidas saborosas. E ele ficou entusiasmado e foi lá. E a mãe disse: ei, vem cá. Você não pode perder essa bênção. Irmãos, Deus nunca aprovou a mentira de Jacó, mas Deus se agradou da atitude dele de desejar a bênção. Você deseja a bênção? Você precisa ser entusiasmado. Você precisa se entusiasmar com a bênção. Qual é a bênção? A bênção das coisas espirituais. Irmãos, Paulo está dizendo: sejam fervorosos de espírito, sejam ferventes, sejam gente que tem uma força no seu coração para irem de encontro às coisas abençoadas, às coisas de Deus. Você se entusiasma. Por quê? Porque pouco entusiasmo custa muito caro. Diga de novo, porque isso tem que entrar na sua cabeça hoje. Pouco entusiasmo. Diga para o outro vizinho agora do outro lado: pouco entusiasmo custa muito caro. Diga para o anjo que está atrás de você agora, mais uma vez, e diga: pouco entusiasmo custa muito caro, meu irmão. Esse ano é ano de você se entusiasmar. Se entusiasme pelas coisas de Deus. Se entusiasme pelas coisas espirituais. Se entusiasme por aquilo que Deus quer colocar na sua mão. Deus que deseja colocar na sua mão pessoas, cidades, nações. Peça para Deus aquilo que entusiasma a Deus. Deus se entusiasma com as suas orações quando elas estão alinhadas com a vontade dEle. Jovens orando. Célula abençoada vai se multiplicar 10 vezes nos próximos 2 anos. Orando, buscando o Senhor, tendo prazer. Irmão, quando o jovem começa a ter prazer, orar por orar mesmo, porque é gostoso, está orando, está buscando, está louvando, está adorando, está recebendo de Deus, e Deus está mostrando, Deus está revelando, Deus está trazendo paz, trazendo força, entusiasmo, e eles vão, e Deus vai dando mais, dando mais. Que Deus quer derramar e transbordar sobre a sua vida. Por outro lado, muito entusiasmo também vai atrair muitas vitórias. Diga para o seu vizinho agora: muito entusiasmo, muitas vitórias. Você quer ver um exemplo de alguém entusiasmado? Davi era um homem entusiasmado com as coisas de Deus. Ou um homem entusiasmado. Ele é tão entusiasmado com as coisas de Deus, que ele é chamado na Escritura de um homem segundo o coração de Deus. E foi um homem que cometeu uns negócios horrorosos. Mas ele continua sendo um homem segundo o coração de Deus, porque ele dava respostas a Deus que agradava a Deus. Um dia, ele decidiu levar a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca estava lá na casa de Aminadab. 20 anos a Arca da Aliança passou lá. Não aconteceu nada. Era a Arca da Aliança. 20 anos não foram suficientes para entusiasmar Aminadab. Porque para ele e para sua casa, aquilo era só um artefato da religião, que eles foram quase que obrigados a cuidar. Então, de repente, eles separaram um lugar lá na sala, colocaram lá a arca, né? Todos os dias, quem sabe, eles iam lá, abrir a porta,
para entrar um ar, entrar um solzinho, mas eles continuavam vivendo a sua vida do mesmo jeito, sem nada acontecer. 20 anos, irmãos, se passaram. Ninguém na casa da Aminadab é abençoado. Não há mudança, não há perspectiva de crescimento. Aminadab é o protótipo do alienado espiritual. É o protótipo do secular, do humanista secular, cujo Deus é seu estômago. É só o que eu vou comer, o que eu vou desfrutar, é só onde eu vou passar as férias, é só como é que vai ser minha próxima promoção, é só meu próximo curso que vai me ajudar a ir mais longe. E é isso só que ele pensa. Se a cara da Aminadab. Davi se lembra da arca e fala, não, preciso levar a arca para Jerusalém. Davi amava a presença do Senhor e a arca significava a presença de Deus. Então ele planejou levar a arca. Vocês sabem da história, ele pôs lá copiou o modelo mundano dos filisteus, colocou a arca em cima de um carro novo, levou. No caminho, a arca caiu, os bois tropeçaram, Uzá foi lá, pôs a mão na arca, foi fulminado, porque ninguém podia tocar na arca. Davi fica desesperado. E agora, como é que eu vou levar a arca da aliança? Uma tragédia, uma morte, assim, no meio de uma festa. Davi fica desesperado. E assim, parece que no meio da história, ele chama assim alguém, escuta, alguém aqui gostaria de ficar com essa arca? Imagina, depois que a arca acabou de matar um. Todo mundo começou a ir embora. Não, peraí, eu estou muito apressado, deixei por aqui, deixei comida no fogo, preciso correr. Não, os bois estão precisando tomar água. E todo mundo, Deus me livre de ter um troço desse em casa, vai matar todo mundo. Obed-edom fala, ei, estou aqui. Traz a presença de Deus para a minha casa, que eu sei o que eu vou fazer com ela. Irmãos, 3 meses depois a notícia corre. Viu, jovens? A notícia vai correr quando a presença de Deus está. 20 anos não acontece nada, por quê? Porque pouco entusiasmo custa muito caro. 3 meses somente na casa de Obed-edom é suficiente para o reino todo, e até na boca do rei, do ouvido do rei, chegou dizendo, olha, Deus abençoou a casa de Obed-edom, e tudo que ele faz e põe a mão está sendo bem sucedido. Irmãos, qual é o problema? A arca é a mesma, o Deus é o mesmo, a promessa é a mesma, a palavra é a mesma. Porque para um funciona e para o outro não funciona, sabe por quê? Porque pouco entusiasmo custa muito caro. Aminadab é o protótipo do pouco entusiasmado. Hoje, 31 de dezembro, ir para a igreja, que é isso, rapaz? Vou ficar em casa com os amigos, curtindo. Eu sei que alguns vêm, estão até preocupados, porque a gente não vai romper o ano na igreja. Que alguns ficam preocupados assim, se eu não passar a virada do ano dentro da igreja, eu posso ser fulminado. Né? É quase uma religião, né? O quê? Pouco entusiasmo custa muito caro. E o que é que acontece? Davi sabe da história, o que é que ele fala? Opa, ele já se recuperou do susto, né? Passou o luto, e agora ele faz o quê? Ele decide levar a arca para Jerusalém outra vez. Porque, irmãos, assim como esse episódio, você pode ler lá em 2 Samuel, assim como esse episódio nos ensina como lidar com a presença de Deus. Não se lida com a presença de Deus de qualquer maneira, porque ela pode matar. Tem um jeito. Davi foi lá buscar. Chama agora os sacerdotes que conhecem a instrução, como é que faz? Aí alguém chegou para Davi e disse, Davi, não é assim que você fez, cara. Você copiou o modelo mundano, um carro novo, para que impressionar quem? Não, a instrução está lá dizendo,
que a arca deve ser levada nos ombros do sacerdote. Põe elas nos ombros dos sacerdotes. A arca era um instrumento, uma mesa, um baú, uma coisa assim, com 1,20 m de comprimento, por uns 50 de largura, por uns 90 de altura, e ela tinha 4 argolas, 2 de cada lado, onde se colocava varais, e 4 sacerdotes colocavam a arca nos ombros e iam marchando. E agora, o que Davi faz? A cada 6 passos que os sacerdotes davam com a arca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para tudo. Sacrifícios, adoração, louvor, entusiasmo, fervor de espírito. Somos fervorosos, estamos adorando ao Senhor. Ah, mas peraí, rapaz, é longe, tem que correr, não, a gente tem que correr para a presença, a gente tem que correr para ser fervoroso. Ah, tem que correr porque o tempo está passando, esse culto está demorando demais. Não, meu irmão, vamos ficar na presença, vamos ficar fervoroso. Deixa a água ferver, sacrifícios, bois, holocaustos, aí festa, fervor, vamos embora, vamos, mais 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para, ei, são 18 quilômetros, até Jerusalém, desse jeito vai levar dias, meses para a gente chegar em Jerusalém. O rei diz, é desse jeito que eu quero. O fervor tem que nos levar até lá. Não é a pressa. Na primeira vez nós fomos com muita pressa. E gente morreu no meio do caminho porque não tinha fervor de espírito. A gente estava muito acostumado a ouvir o que o mundo está dizendo. Você quer ter um ano de 2018 abençoado? Fervoroso de espírito. Diga para você mesmo, eu sou fervoroso de espírito. Quando vai chegando, isso levou tempo, meu irmão. Vai chegando em Jerusalém, quem é que está lá? No palácio. Estou te vendo, hein, rei? Estou te vendo, hein? Você parece um moleque sem a roupa do rei. Você se despiu das vestes reais, se vestiu como qualquer um desses. Mical, a esposa de Saul. Onde é que Mical devia? Filha de Saul, a esposa de Davi. O que Mical disse? Que coisa vergonhosa você acabou de fazer. Você se humilhou, você se despiu, você deixou sua postura, você não agiu como um rei. Irmão, sabe o que acontece? O fervoroso de espírito, quando está na presença de Deus, se despe da sua arrogância, se despe das suas forças, dos seus títulos. Quando alguém está na presença de Deus e é fervoroso de espírito, é alguém que se despe de tudo que pode ser considerado pelos homens. Ele não leva em conta sua posição, ele não leva em conta se ele é rico, é pobre, nada disso. O fervoroso de espírito quer dançar na presença de Deus com todas as suas forças, como fez Davi. E sabe o que aconteceu com Mical? Um dos piores desgraças que podia acontecer com uma mulher naquela época era ficar estéril, não ter filhos. E diz lá o texto, e você lê, 2 Samuel, capítulo 6, e diz: Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Você descobre que falta de entusiasmo também mata, afeta a saúde, produz esterilidade. Pastor, por que esses jovens gritam tanto? E eles oram, parece Deus não é surdo.
Se alguém perguntar isso para você qualquer dia, você fala isso. Sabe qual é o problema? É que esses jovens são fervorosos de espírito. E você já morreu e não sabe. Devia estar enterrado já. O atestado de óbito nem chegou ainda, podia já ter chegado. Deus não é surdo, mas a Bíblia está cheia de expressões que disse: clamem, clamem. Clamar, irmãos, não é... Clamar é gritar, clamar é espernear, clamar é falar com todos os seus pulmões, isso é entusiasmo. Você clama porque Jesus já foi levantado na terra. Você clama porque agora você recebeu a imensa provisão da sua graça. Quero terminar com esse texto, Romanos 5,17. Diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da sua graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Isso é suficiente para lhe entusiasmar ou você quer mais? Se isso não for suficiente para lhe entusiasmar, nós vamos orar para Deus te ressuscitar, que você está morto. Aqueles que recebem de Deus diga comigo, imensa provisão. Ou não é só provisão, tem um adjetivo aí antes. Não é só provisão. Ei, 2018 não tem só provisão para você, tem o quê? Imensa provisão. Diga comigo, imensa. Só quem crê vai dizer agora, imensa provisão. Provisão da graça. Yes. Eu estou entusiasmado, eu não sei você, meu filho. Eu estou entusiasmado. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva, o dom, o presente da justiça. Sabe o que significa isso? Um dia você não estava com nada. Um dia você era um moribundo, perdido para sempre. Jesus te alcançou, te disse, você é meu. Eu vou te dar o reino dos céus como herança. Eu paguei o preço da tua libertação. Eu paguei o preço do teu pecado. Você era pecador e você não sabia fazer outra coisa a não ser pecar. Mas eu fui lá e tirei você com o braço estendido e mão forte. Eu fui lá onde tinha a tua dívida e paguei a dívida. Quitei a dívida e agora você é meu, você é livre. E a justiça, que era uma exigência de Deus, porque Deus não passa a mão no pecado de ninguém. Deus não tem o culpado por inocente. A justiça de Deus tem que ser feita, e ela foi feita em Cristo. Jesus diz, eu paguei o preço. O preço que foi exigido por Deus o Pai, eu paguei. Por isso agora, você é herdeiro da imensa provisão da graça e da dádiva da justiça. Toda vez que Satanás vai lá no teu prontuário que chama? No prontuário é feio, né? Prontuário é negócio de hospital, né? Hein? Seu cadastro no céu, mais bonito, Seu cadastro, está lá. O capiroto vai lá e diz, quero saber como é que está o cadastro desse abençoado aqui. Aí o anjo vai lá porque assim como é público para todo mundo, isso também é público, né? O capiroto tem acesso. Sua ficha, né? Aí ele vai lá e puxa, e leva e diz, mas como? Mas como? Isso é fraude?
Vocês estão escondendo? Esse aqui eu sei. Eu sei quem ele é. Eu sei o que ele já fez. Eu conheço a história dele. Já foi pilantra, safado, vigarista, sem vergonha, mulherengo, homem-renga. Tudo isso eu sei. Como é que na ficha não tem nada? Como é que na ficha não tem nada? Aí o outro anjo chega e fala: ilustre capiroto, quero lhes informar o seguinte. Você sabe, mas talvez esteja esquecido. Esse aqui é um daqueles que receberam a imensa provisão da graça e receberam a dádiva da justiça.